Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos falar sobre um ponto bem importante que faria com que a minha carreira em SEO tivesse sido muito melhor se eu soubesse disso antes. Então vamos lá, hoje vou contar uma historinha para vocês entenderem qual que é esse ponto aí, que é a grande sacada, a grande virada que eu quero passar para vocês. Quando a gente inicia os nossos estudos na área de SEO, a primeira coisa que normalmente a gente, vamos dizer, aprende é que SEO é basicamente o que? A gente precisa ter um melhor posicionamento lá nas palavras-chave no Google, e é isso, e parece que o trabalho se resume a só isso. Você pegar e colocar palavras-chave bem posicionado no Google, que isso aí é o nosso trabalho e tá tudo certo quanto a isso. Só que SEO não se resume só a isso. E eu descobri isso da pior forma possível. Por quê? Um dia lá, quando eu estava no começo da minha carreira, era um analista júnior trabalhando com SEO, eu peguei um projeto de SEO de um e-commerce para fazer ali como freelancer. Peguei um freelazinho ali para ganhar um dinheirinho a mais, e era um e-commerce de moda, de roupas femininas. Aí eu comecei a trabalhar e tal, fiquei 3 meses ralando ali, porque eu queria muito mostrar para aquela loja virtual, né, para aquele e-commerce, que eu sabia o que eu estava fazendo e que eu ia gerar bastante resultado para eles. E peguei várias palavras-chave e comecei a colocar todas elas bem posicionadas nas pesquisas do Google. E eu tava crente ali, nossa, eu tô arrasando, tô fazendo um baita de um trabalho de SEO. Aí, num belo dia ali, chegando próximo de concluir esses 3 meses de trabalho, eu fui apresentar um relatório, como eu sempre apresento para os meus clientes, né, com o resultado do trabalho de SEO, naquela época totalmente baseado em posicionamento. E aí, quando eu terminei de apresentar, o cliente falou: legal, Daniel, obrigado, a gente vê que a gente está com bastante posicionamentos, ótimos posicionamentos, só que nós vamos ter que cancelar o trabalho com você, porque as vendas não estão aumentando. Aí eu falei: pera, como assim? Ele está cancelando comigo porque as vendas não estão aumentando? E foi aí que caiu a minha ficha, eu tomei aquele banho de água fria, porque naquele exato momento eu entendi que não bastava eu colocar o site bem posicionado para algumas palavras-chave que eu considerava, nossa, umas palavras da hora e etc. Eu precisava ajudar aquela empresa a vender mais. Por quê? O objetivo de um e-commerce é vender mais. Não é simplesmente ter posicionamento ou até mesmo gerar mais visitas, que era até o que eu estava fazendo. Bom posicionamento e acessos, só que aqueles acessos não eram direcionados para fazer a venda. Então, nesse dia aí, o que eu aprendi, né, e que é o principal ponto que eu quero compartilhar com você para que a sua carreira ela seja muito melhor desde o início, né, em comparação aí com a minha, que eu dei essas derrapadas lá no começo. SEO não é sobre ficar em primeiro lugar no Google. SEO é sobre como atrair potenciais clientes para um site. Isso é a real essência do trabalho de SEO. E talvez você pode estar se questionando: mas Daniel, pera, como assim? Você está falando que o SEO não é para ficar em primeiro lugar no Google, que a gente tem que pegar e não focar só nisso, a gente tem que ajudar a vender? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, você entendeu certo. A gente precisa ajudar o nosso cliente a gerar mais negócios online. O nosso principal objetivo não é ficar bem posicionado, a não ser que você seja pago para isso. Então você precisa entender ali que o posicionamento no Google é simplesmente um caminho que nós temos para chegar a um objetivo final que o cliente almeja. E ele pode ser 3 tipos, né? O cliente ele pode ter 3 tipos de objetivos que ele deseja alcançar. O mais tradicional, que eu acho que é o que a gente começa a aprender, são os famosos posicionamentos estratégicos. O cliente ele pode falar: Daniel, eu quero que você me posicione para essas palavras-chave em primeiro lugar, porque o meu concorrente está lá e eu acho que deveria ser a minha empresa que deveria aparecer para essas palavras-chave. Beleza, neste caso a gente está fazendo um trabalho de brand, de posicionamento da marca para algumas palavras-chave. Então,
nesse caso aqui, tudo bem a gente basear o nosso trabalho única e exclusivamente com relação aos posicionamentos estratégicos. A gente vai ultrapassar lá a concorrência para termos importantes para o negócio, e é isso aí, não é qualquer palavra-chave também, né? São as palavras-chave que o cliente consegue ver valor, porque essas palavras são estratégicas. Porém, ele não está se importando se ele vai ter ali mais vendas, mais acessos, ele está se importando única e exclusivamente com o posicionamento. Neste caso, tudo bem, mas agora, se o seu cliente ele tem um outro tipo de objetivo, como por exemplo, ele precisa de mais acessos ao site. Por quê? Pode ser que ele seja um portal de notícias. Você sabe como que um portal de notícias ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro vendendo publicidade ali dentro do seu portal. E como que ele pode cobrar mais por uma publicidade dentro do seu portal? A partir do momento que ele tem mais acessos. Então, acessos para um portal de notícias é o principal resultado do trabalho de SEO. Ele vai ter que passar pelo posicionamento? Vai. Só que aqui, quando a gente for escolher as nossas palavras-chave, o nosso principal fator não vai ser só a palavra-chave por si só. A gente vai escolher palavras-chave que vão gerar uma quantidade de visitas estratégicas, porque quando a gente posicionar ele lá bem, e nem precisa ser em primeiro lugar, pode ser segundo, terceiro, mas o montante de acessos que a gente vai gerar vai ajudar o nosso cliente a bater a sua meta de acessos ao site. E o terceiro ponto que o seu cliente pode ter ali como objetivo final são o quê? As conversões, que foi exatamente este caso aí que eu trouxe do e-commerce. Que assim, ele vai querer, no caso do e-commerce, ter mais vendas acontecendo através do tráfego orgânico, ou se for um site que tira pedidos de orçamento, a geração dos pedidos de orçamento também vai ser considerada aí uma ótima conversão. Mas o que a gente tem que lembrar nesse caso que, principalmente na loja virtual, não interessa para o e-commerce ter 1 milhão de acessos e 0 vendas. Ele quer ter 1 milhão em vendas e não importa se são com 10 mil, 100 mil visitas, ele não quer saber isso. Ele quer saber se ele gerou 1 milhão de reais em vendas. Então, esse é o grande ponto. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é aquilo. Você não precisa obrigatoriamente achar que o trabalho de SEO é só você ficar em primeiro lugar para qualquer palavra-chave. Isso aí é fazer SEO da forma errada. Você tem que entender que, dependendo do objetivo do seu cliente, você talvez precise ter um bom posicionamento, ou talvez você vai precisar mais ficar focado em trazer muitos acessos, ao invés de simplesmente ficar vidrado ali no posicionamento, porque você consegue gerar muitos acessos, mesmo continuando em segundo, terceiro lugar, dá para fazer o resultado dessa forma. E da mesma forma, as vendas elas podem acontecer mesmo você ficando em segundo, terceiro, quarto lugar, mas você vai ter que ficar de olho nos indicadores corretos. Então, se você quiser aí aprender a como fazer um SEO bom, de verdade, que o cliente vai ficar satisfeito, você tem que levar tudo isso na sua avaliação, entender junto com o seu cliente, e ao entender isso, você vai acelerar muito a sua carreira. Você vai ver que isso aí vai ser um grande divisor de águas na sua carreira, porque o cliente vai falar, nossa, depois que eu contratei este profissional de SEO ou esta profissional de SEO, meu Deus do céu, o meu site agora é outro, eu estou batendo todas as minhas metas, os meus indicadores nunca estiveram melhores do que antes. Então, aí é o grande ponto para você pegar e ter essa virada de chave. E para você que assistiu até aqui o vídeo e não foi embora, eu vou te trazer um bônus. Mas antes de eu falar do bônus, me deixa um like aí nesse vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Então vamos lá. Se você quer aí dar um gás na sua carreira, você tem que entender que SEO não é algo isolado. SEO não é uma estratégia que funciona por si só, vai embora ali e não conversa com mais ninguém. SEO faz parte de um conjunto de estratégias de marketing digital. Então, você precisa saber como conectar as estratégias de SEO junto com as demais frentes do digital. Vou te trazer um exemplo. Imagina só, SEO
a gente viu aqui que é uma estratégia de aquisição de tráfego, né? A gente traz pessoas para dentro do nosso site e isso a gente pode facilmente conectar, por exemplo, com uma estratégia de inbound marketing, onde a gente vai colocar ali pessoas para dentro do site que podem vir baixar um e-book, por exemplo, pode ser uma conversão desejada pelo cliente, e essas pessoas vão entrar ali na base de contatos, vão ser nutridas, vão ter um baita de um relacionamento por e-mail e lá na frente vão efetuar uma compra. Então olha só como SEO é estratégico. Isso aqui também foi um grande ponto de virada de chave, que quando eu aprendi isso aí, galera, meu Deus do céu, o meu trabalho de SEO nunca mais foi o mesmo. Então, primeiro eu aprendi que SEO não é só posicionamento e depois eu aprendi que SEO ele se conecta e deve e pode ajudar as demais frentes do marketing digital a gerarem os seus resultados, beleza? Então aprenda essas duas coisas que você vai ver que a sua carreira vai voar, você vai avançar muito mais rápido aí na sua jornada, beleza? E se você quiser acelerar ainda mais a sua estratégia, eu te convido a conhecer a comunidade Imamura de SEO, que é o melhor lugar do Brasil para você aprender SEO com certeza absoluta. Se você clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ver que tem mais de 100 aulas já disponíveis dentro da comunidade Imamura de SEO. Você também vai ter acesso ao nosso grupo secreto, onde você vai poder trocar ideias com os outros alunos, pedir dicas, aprender com eles e tirar todas as suas dúvidas. Também nós temos um encontro online mensal para você vir aqui e tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo, e também tem um grande benefício que você pode enviar o seu site, o seu projeto, para que eu analise e fale para você tudo aquilo que eu faria no seu lugar. Olha só que legal. Então, dá uma olhadinha aí, tem vários módulos, desde o básico ao avançado, tem de Google Analytics 4, tem de inteligência artificial, tem como vender projetos de SEO, como atender os clientes de SEO, SEO para redatores, tem um monte de coisa lá para você dar uma conferida. Então, clica no link que está aí na descrição do vídeo e vem participar da comunidade Imamura de SEO, você também, beleza? Espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.